Vamos recapitular essa história toda. Lula foi preso em 7 de abril de 2018, após ser condenado em 2 instâncias por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Durante o período que esteve preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, recebeu incontáveis visitas de aliados políticos, foi liberado pelo STF para dar entrevista e deu diversas entrevistas, inclusive para veículos internacionais, enviou cartas para a imprensa e manteve suas redes sociais ativas, fazendo até campanha por meio delas pela sua própria libertação. Enquanto preso, Lula participou também da campanha presidencial, pedindo votos para o seu poste e desdenhando da justiça e se dizendo incontáveis vezes um preso político, enquanto todos sabíamos que ele não passava era de um político preso. Sinceramente, eu até me surpreendi pesquisando, eu realmente não lembrava que Lula tivesse estado tão ativo politicamente enquanto preso. Assim, preso e condenado em 2 instâncias por crimes de corrupção. E ele foi condenado com um amplo rol de provas que deixaram claro que houve sim corrupção passiva e lavagem de dinheiro nos casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. E ele só teve suas condenações anuladas por conta de supostos erros processuais. Lula jamais foi absolvido. Importante lembrar também que durante a sua prisão, lideranças do PT foram à ONU e à OEA reclamar das instituições brasileiras, algo que, aliás, já tinham feito quando do impeachment de Dilma. E quando Lula foi solto por conta da mudança do entendimento do STF sobre a prisão em segunda instância e estava recorrendo em liberdade, ele pôde até viajar ao exterior, fazendo reuniões políticas na França, na Alemanha e na Suíça, onde obviamente aproveitou para criticar o governo Bolsonaro e chamar de perseguição o processo judicial ao qual respondia. Pois bem, diante de tudo isso, fica impossível não contrastar isso tudo com o caso do ex-presidente Bolsonaro. E aqui não é necessário se gostar do Bolsonaro para enxergar o exagero e o caráter evidentemente persecutório nisso tudo. E dentre as medidas cautelares de restrição à liberdade de Bolsonaro impostas por Alexandre de Moraes estão apreensão do passaporte, proibição de sair do país, proibição de contato com os demais investigados, incluindo aí seu próprio filho, Eduardo Bolsonaro, uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, ficando ele proibido de sair de casa entre 19 e 6 horas durante a semana e em tempo integral nos finais de semana e feriados, proibição de contato com autoridades estrangeiras e de se aproximar de qualquer embaixada, proibição de uso de redes sociais e, pasmem, até a transmissão e retransmissão ou divulgação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em quaisquer plataformas de mídias sociais de terceiros. Vale lembrar que Bolsonaro ainda não foi condenado e que, diferentemente dos ministros do STF, deveria ter plena liberdade para se manifestar sobre o que for, nos limites da lei, claro, que proíbe censura prévia. A lei orgânica da magistratura, por outro lado, não poderia ser mais clara no seu artigo 36, dizendo que é vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério. E olha aqui o Gilmar Mendes, mais uma vez se manifestando e já adiantando seu juízo no caso da ação penal 2688. Os excelentíssimos senhores ministros fazem de conta que não veem, é que estão dobrando a lei de tal maneira à sua vontade e arbítrio que vai ser difícil fazer com que as coisas voltem a ser como antes. A caixa de Pandora do autoritarismo, uma vez aberta para combater um inimigo, não se fecha tão facilmente. Uma vez que o poder arbitrário é aceito como um mal necessário, ele raramente é contido e inevitavelmente se expande, voltando-se especialmente contra aqueles que inicialmente o apoiaram. A defesa do Estado de Direito e dos limites ao poder estatal é uma bandeira encampada historicamente pelos liberais. E nós não podemos assistir isso calados e achar que não tem problema porque eu não gosto do Bolsonaro mesmo. Isso não é sobre Lula ou Bolsonaro, é sobre o nosso Estado de Direito e a nossa justiça. Porque quando a justiça se verga às vontades e interesses políticos de alguns, mostrando que tem 2 pesos e 2 medidas, nós já podemos dizer que a justiça está corrompida e deixou de ser justiça, deixou de ser um Estado de Direito e passou a ser um Estado de arbítrio. O Estado de Direito é o sistema onde o poder do Estado é limitado e regulado por leis, onde as ações do governo e dos cidadãos precisam ser previsíveis e baseadas em normas conhecidas e aplicadas a todos de forma igual.
A lei está acima da vontade de quem governa. Já no estado de arbítrio, é o oposto. Nele o poder não tem limites legais definidos, ou se tem, os ignora simplesmente, e as decisões são tomadas com base na vontade momentânea, do capricho ou no interesse de quem está no poder. A vontade do governante está acima da lei e se torna, na verdade, o sinônimo dela. O que está em jogo aqui, portanto, meus amigos, não é o destino de um político, mas a sobrevivência do Estado de Direito no Brasil. Hoje são os indesejáveis ligados ao Bolsonaro. Amanhã pode ser eu, pode ser você, qualquer pessoa que pise uma linha fora do que o sistema considera aceitável. A pergunta que fica é: que tipo de justiça nós queremos para o Brasil? Uma justiça que concede a um condenado por corrupção o direito de fazer política de dentro da cela e que, ao mesmo tempo, impõe a um cidadão ainda não julgado restrições mais severas que muitas centenas a criminosos perigosos.